A partir de agora, programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real, com a equipe de maior credibilidade do rádio. Programa Tribuna Livre. Programa Tribuna Livre. À disposição da população, espaço livre para reivindicações, críticas e opiniões, trazendo notícias em primeira mão, tudo o que acontece em sua cidade, no Brasil e no mundo. Os fatos mais importantes com jornalismo ético e imparcial. Programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real. Programa Tribuna Livre. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia para você. Está no ar o programa Tribuna Livre. A informação na dose certa aqui na sua Rádio Sucesso FM. Sempre às quartas e sextas-feiras, a partir das 8 da matina. Com a apresentação do jornalista Fred Gurgel e do jornalista Denis Carrapicho. Bom dia, Fred Gurgel. Bom dia, Denis Carrapicho. Bom dia, nossa equipe técnica aí, com JP Zanetti e sua esposa, né, que está sempre nos auxiliando. Bom dia a você que está nos ouvindo aí. E, como sempre, Denis, a gente vai agradecer a Deus por mais uma oportunidade de escrever uma página no livro da vida, né? O dia mais importante na vida da gente é hoje, né? Porque o passado já foi e o presente ainda virá. Então, o dia mais importante é hoje, quarta-feira, 21 de maio. E a gente precisa tocar aí a vida. Ontem tivemos uma experiência desagradável, vamos dizer assim, mas faz parte da vida. E agora vamos falar do que, infelizmente, Denis, os nossos vereadores estão impondo à sociedade a sua maneira de legislar, né? De ser vereador, a sua maneira de como conduzir a gestão de forma, assim, eu vou dizer, bastante agressiva para o lado financeiro. E aí a gente vai bater um papo também sobre a lei 1897, de 10 de abril de 2025, que criou aí, né, a verba indenizatória para os nossos parlamentares. O que é isso, Fred? Verba indenizatória? Eu não entendo muito bem disso não, mas isso é o que? Aumento de salário? O que é isso aí? Ajuda de custo? O que funciona? O que significa essa lei aí? Dá para você trocar em miúdos para a pessoa que está em casa saber? Bom, pois é, né? Nossos vereadores que, assim, a grande maioria se autoproclamava como pessoas zelosas, né, pelo erário público e tudo. Mas o fato é que a Câmara de Vereadores, Denis, hoje tem um duodécimo acima de R$1,5 milhão de reais. Então, todo mês, isso aí eles recebem todo mês para gastar. Exato. Então, eles têm que dar fim nesse dinheiro. É uma sede própria, só tem que pagar mesmo os servidores que estão ali, os vereadores. Então, quando há dinheiro à disposição, vamos dizer assim, esse dinheiro não volta para a sociedade, né? Ele tem que sumir, é um sumidor ali na Câmara de Vereadores. E o que acontece é que a gente presencia a avidez, né, assim, pelo suor do contribuinte, pelo dinheiro público. A verba indenizatória nada mais é do que um recurso que é destinado ao vereador de R$3.000 e que esse recurso ele é para indenizar gastos, né? Eu estou aqui com a cópia da lei, Denis. E esses gastos são com a locomoção do agente político, né? Não só dele, mas do chefe de gabinete e assessores vinculados ao gabinete, compreendendo passagem, hospedagem, locação de meios de transporte, combustíveis, lubrificantes, contratação para fins de apoio à atividade parlamentar de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalho técnicos de pessoa jurídica. Quer dizer, o parlamentar agora, cada um pode, se quiser, né, ter um advogado no seu gabinete, vamos dizer assim.
aquisição de material... Mas a necessidade disso, é porque já tem um corpo jurídico lá que defende a Câmara, que, aliás, custa caríssimo, né? Pois é, mas a necessidade não há, Denis, mas quem deve, teme. Né? Se a pessoa coloca um arsenal de defensores ali, é porque onde tem fumaça há fogo, né? Alguma coisa é necessária. E aí vem despesa com alimentação do vereador, vereadora, quando é em viagem em nome da Câmara. E aí, Denis, você vê que você me perguntou se é um aumento de salário. Eu acho que, com certeza, né? É uma verba que indeniza o que você come, a assessoria jurídica que você tem, indeniza o seu transporte, que todo trabalhador, para ele ir trabalhar, ele paga do bolso dele. Ele tem alimentação, ele paga do bolso. Mas tem trabalhador que o patrão ajuda, viu, Fred? Não, tem o Vale Transporte. Né? Vale Transporte. Sim, então Denis. a gente tem que ser justo, né? Mas acontece o seguinte, o Vale Transporte é um direito federal, né? Um direito legal. Mas o vereador não anda de ônibus, né? Pois é. E outra, o Vale Transporte, ele é uma série de exigências para você poder pegar, né? Inclusive, você tem que buscar o vale. Agora, você tem um dinheiro depositado na conta para você poder gastar. Na realidade, Denis, eles teriam que pagar e depois ser indenizado pela Câmara. Seria o correto, né? Mas a palavra já fala, verba indenizatória. Indeniza o que foi gasto. O que foi gasto, pelo menos eu fiquei sabendo que pelo menos o primeiro mês foi o contrário. Eles depositaram o dinheiro e as pessoas foram gastar para poder... Usufruindo, a palavra é essa. Para poder ressarcir. Uhum. E aí nós estamos diante de um flagrante... Eu não vou chamar abuso de autoridade nem de nada ilegal, né? Porque é legal, algumas câmaras no Brasil também fazem esse tipo de coisa. Mas são poucas, né? Eu desconheço se Ocidental, aqui os municípios... Não, as próximas aqui, nenhuma delas fazem. Pois é, e aí Valparaíso está fazendo escola na hora de botar a mão aí, na hora de se servir do dinheiro do povo, né? Porque o vereador, ele tem que estar lá para servir a sociedade e não se servir da sociedade. E o que está aparecendo lá é que há um movimento, Denis. Eu, inclusive, a nossa preocupação, e aí aqui a gente não vai pôr nome, que a gente não pode, mas, assim, a nossa preocupação é que é mais do que isso, né? Essa verba indenizatória, ela veio agora porque há um outro processo em andamento, que é o processo de alteração do regimento para que o atual presidente possa ficar os 4 anos, né? Porque antigamente a eleição era anual. O regimento previa a eleição anual. Certo. Todo ano tinha que ter eleição. Todo ano tinha que ter eleição. E aquilo eu acho certo ter passado para 2 anos. Por quê? Porque gera despesa para a Câmara, gera dissabores, gera divisão na Câmara, gera valores altíssimos de votos, né? Gera o que gerou naquela Câmara na legislação passada. Gera o que gerou aquilo, aquela brigaiada, aquela confusão, aquele desentendimento desenfreado, aquele grande problema de usar. Eu acho que os advogados naquela época ganharam mais dinheiro do que todo mundo aqui nessa cidade, porque eles pagaram tanto advogado para tudo, né? E parece que os advogados continuam lá, né, Fred? Pois é, há um contrato de advocacia, né? Mas, assim, está sendo orquestrado essa alteração do regimento. Para quê? Para que o presidente, né, que conseguiu isso aí, destinar essa verba indenizatória, que é o atual presidente, o Alisson Lacerda, que ele permaneça os 4 anos. Agora, Denis, eu falei isso em outro programa, imagina só, a sociedade mudou 10 vereadores. Certo. Deu o recado, é para mudar, nós queremos mudar. Mudar é para melhorar, né? Não é para piorar, por quê? não, né? Por que a mudança que a sociedade queria? Porque a gente via na gestão passada presidentes e outros
lutando para que para usufruir do dinheiro público de forma ilegal. A gente viu aí empresas fantasmas, denúncia de comprar mais de 1 milhão de uma tonelada de açúcar, não sei quantas centenas de refrigerante, contratos com advogados de R$40 mil por mês, nós vimos. E era de forma ilegal, esse povo estava querendo usufruir do dinheiro público. Estavam usufruindo. Né? O que acontece agora? Agora a Câmara ficou tão unida, eles uniram os 13, né? E aí ninguém sabe se... A gente sabe que toda unanimidade é burra, né? E antigamente não havia unidade. Nós tínhamos uma vereadora lá, a vereadora Cláudia Aguiar, que saía atirando em todo mundo, chamando colegas de ladrão, que tinham oferecido 400 mil no voto dela e tudo. Então, eu acho que para acabar tudo isso... O povo que acabou, na verdade. Foi até uma iniciativa do ex-presidente Plácido Cunha. Ele fez o seguinte, vamos passar para 2 anos. Mas, com muita lucidez, colocou que não poderia haver reeleição. Exatamente para prestigiar a alternância do poder, pelo menos uma vez durante a gestão. Trocar, né? Às vezes não está dando certo, né, Fred? É bom trocar, né? O que aconteceu agora? Parece que nossos vereadores vão trair o povo de novo. Já traíram em eleger um cara remanescente da gestão passada, porque quando o povo deu o recado que queria trocar, não era para a condução da Câmara ter permanecido com o pessoal da gestão passada. Porque se mudou 10 vereadores, basta 7 para eleger um presidente novo, que é metade mais um. Verdade. Então por que eles tinham todas as condições de botar um presidente da gestão nova. Entre esses 10, ele podia ter escolhido um deles, mas preferiram botar um que da gestão passada, que já supostamente teria alguns problemas, supostamente, porque ele era vice-presidente do Alceu. Chegou a ser vice-presidente do Alceu, né? Eu não sei do Alceu, né? Eu acho que ele era vice-presidente do Flávio Lopes. Do Flávio Lopes. Mas sim, foi vice-presidente. Então, dos últimos 3 deram problema. E não é possível que o vice-presidente não sabia de nada, né, Fred? Pois é. Você está lá dentro, você é vice-presidente. Eu acho que, assim, não tem explicação você não saber. E não tem, a não ser que você não queira. Porque se você pedir informação, você vai ter. Né? Sim. Por exemplo, você pediu informações lá. Por 2 ou 3 vezes já até pediu e reiterou. E até agora não recebeu informação. Acredito que vai receber porque a parte judicial vai funcionar. Você vai receber porque é lei. Tem que funcionar. Eles vão ter que passar. Mas a dificuldade está sendo grande. Já vou logo adiantando. Está sendo grande ou não está? Sim, com certeza. Porque a gente quer transformar, a gente quer passar para a sociedade a verdade, sempre a verdade, Fred. Não adianta a gente querer aqui, vamos tapar o sol com a peneira, não adianta. A gente vai pegar os números lá e botar para a sociedade ver. Foi o que nós fizemos na gestão passada. Passamos a verdade e a população trocou 10. Trocou 10 vereadores. Porque viu aquela confusão, aquela brigaiada supostamente para se beneficiar. O pessoal trocou todo mundo. Né? Mas mudou só o modus operandi, Daniel. Assim, hoje, a avidez pelo dinheiro público continua, só mudou a forma de buscar. Porque, assim, antes era uma briga e a busca era de forma ilegal, né? Sim. A gente viu empresas fantasma aí, tudo, e produtos, elevador comprado por um valor que não presta até hoje. E aí era aquela busca pelo dinheiro de forma ilegal. Hoje não. A atual Câmara de Vereadores, hoje, eles estão buscando o dinheiro público de forma legal. E a gente não sabe o que é pior, porque se antes tinha uma Câmara de Vereadores desunida, que um atacava o outro, chamava de ladrão, tinha ameaça de não sei o quê. Pelo menos a coisa aparecia para a havia população. oposição, né? É verdade,
Agora E agora não aparece, Não né? tem oposição, Denis. Toda unanimidade é burra, né? E acho que é por causa disso. Criou-se uma casta poderosíssima de pessoas voltadas para o mesmo objetivo. Que aí nós estamos vendo aí um valor de R$ 3.000, praticamente R$ 40.000, dá R$ 39.000, R$ 3.000 para cada vereador. Aí você vê que há uma disponibilização de recursos, e agora aqui é recurso direto, né? Se, como você perguntou aí, e se aumenta o salário, para mim porque se eu recebo, vamos lá, R$ 2.000. Sim. Desses R$ 2.000 eu tenho que me deslocar para o trabalho, comprar alguma coisa, porque não é só o vale alimentação, é para o almoço. Mas você come um lanche, você tem fome, né? Antes de ir, você tem que comer, você tem seus gastos, né? De roupa, sabão, você tem tudo. E aí, se eu achar alguém, né, um dinheiro do povo, se o povo pagar isso para mim, eu estou tendo aumento de salário porque eu deixo de gastar o dinheiro que eu ganho com as coisas que são necessárias e vou gastar com outras coisas. Entendi. Entendeu? Então, assim, com todo respeito aos vereadores, são nossas autoridades, nossos representantes, Sim. mas não tem dúvida, tá? Foi a partir de abril, né? Dia 10 de abril. Abril, janeiro, fevereiro, março, abril. No mês 4, Denis. Já a partir do mês 4 de uma gestão que está começando de 4 anos, de 48 meses, ou seja, tem 40 meses. E nesses 40 meses, o que vai acontecer mais ainda, Denis? O que vai acontecer é que o presidente vai virar quase um prefeito, né? É o que eu estou sentindo, né? Pois é, agora, eu queria saber dos vereadores, nós temos lá vereadores sérios, né? Acho que o sistema que empurrou isso aí, mas, veja bem, eu acredito que nós temos Mas lá... brigar contra o sistema é difícil, viu, Fred? Mas, gente, nós temos um pastor lá, o Idemar da Porque eles Vila, dão um jeito de... O sistema, Fred, ele é tão violento... que ou você que, entra assim, ou é excluído, né? Você é excluído ou então isolado, né? E aí você vê assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vereador, isso acontece na Câmara, acontece no Senado, acontece em tudo quanto é lugar. O que acontece, Fred? Quando o indivíduo é proibido de, por exemplo, de exercer a função, ou é afastado pela justiça, ou é preso, ou dá um rolo lá que não pode ser, ele normalmente coloca no familiar dele. Normalmente ele indica um familiar dele e pega aquela estrutura dele e passa para o familiar para poder não sair do sistema. O sistema, ele é bruto, Fred. Ele não para, não. Verdade. Né? E tem pessoas dispostas a tudo para isso, né? É verdade. E aí nós vemos agora, imagine você, como a Câmara de Vereadores está fazendo história aqui na região, né? Com esse tipo de Sim, verba história, indenizatória, ao meu ver... História é ruim, né? É ruim, as né? outras devem acompanhar aqui, as da região, né? Ou talvez não, viu, Fred? Talvez ele tenha outro entendimento. Nem todo mundo é igual, né? Talvez não. Pode ter um vereador na cidade ocidental, um vereador acredito que tenha, porque nesses locais tem oposição, entendeu? E quando tem oposição, fica mais difícil de aprovar esse tipo de coisa, viu, Fred? Fica mais difícil. Porque, por exemplo, foi aprovado na calada da noite isso aí, não foi? Foi, ninguém nem ficou sabendo. Pois é. Nós da imprensa que fomos lá procurar informação e descobrimos. Que é o papel da imprensa mesmo, é a parte de investigação. Antigamente não era não, quando nós começamos lá há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha que investigar nada. A gente recebia as informações, mesmo porque estava no período político, você lembra, militar, e então a informação chegava, ou não chegava, ou chegava de forma deturpada. Você lembra, né? Sim. Depois passamos para a democracia. E aí sim começou esse tipo de investigação que a gente faz hoje, Fred. Né? A gente tivemos que aprender, inclusive, que nós fomos formados antes, né? E nós passamos para a democracia, aí tivemos um pouco mais de liberdade para trabalhar e começamos a procurar. Eu te dou aqui o exemplo do nosso amigo Tim Lopes, lá no Rio de Janeiro, que eu cheguei a trabalhar com ele lá na Rua do Russell, na Globo. Então, o cara que era... Ele não tinha medo de nada, Fred. Ele entrava Tanto é que morreu trabalhando. Ele foi assassinado trabalhando. Porque ele foi procurar a informação para passar para a população a informação correta,
sem mentira, sem desvio de finalidade, sem, sabe? Respeitando o que ele jurou, que é o que nós juramos também, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, o que acontece hoje? Na área política, a gente tem uma dificuldade muito grande, Fred. Mas muito grande de conseguir informação. A gente tem que se virar. Se virar nos 30, como diz o Faustão. Não é verdade? E a gente está se virando. A informação está chegando aos pouquinhos, mas está chegando. E vai chegar toda a informação. Ou de uma forma, ou pela justiça, ou sendo informado pela própria casa. Mas nós vamos conseguir a informação. E o povo vai saber o que está acontecendo. Vai. Né? Inclusive, Denis, eu quero dizer para os nossos vereadores que a gente conhece todos eles. Temos amigos lá, apoiamos vereadores Verdade. que estão lá. Verdade. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, senhores vereadores, vocês que estão nos ouvindo. Mas em Uberlândia, em 2019, foram presos 20 vereadores de uma vez por mau uso da verba indenizatória. Né? A Polícia Federal prendeu no dia 16 de dezembro de 2019, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra os vereadores, e aqui tem o nome deles todo, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, cidade grande. Lá são 27 vereadores. Verdade. Dos 27, dos quais 20 foram presos no mesmo momento, inclusive o presidente da Câmara. Entendi. Então, vocês que aprovaram essa verba indenizatória aí, saiba usar. A ideia nossa aqui da imprensa era deixar vocês usar, não falar nada. Mas nós somos amigos da maioria. Eu votei em vereador que está lá. Eu também. Então, eu peço a vocês encarecidamente, não deixe a avidez pelo dinheiro, a ambição ser maior do que o compromisso. Obrigação, né, Fred? Do que o compromisso que você assumiu pela cidade. Está sobrando dinheiro lá, tem muito projeto que a Câmara pode fazer. E aí, se você quiser saber sobre essa matéria aqui, ela está no Google, né? Tem um nome aqui de todos os vereadores que foram presos e diz muito claro na matéria, por mau uso de verba indenizatória. Então, saiba usar a verba indenizatória. Até porque, Denis, nós já pedimos o relatório, porque tem que ter um relatório. Eles têm que apresentar um relatório com nota fiscal do que foi gasto. Verdade. E nós vamos divulgar aqui o que o vereador, como o vereador Zequinho do São Bernardo está usando, que empresa ele está comprando. Tião da padaria. Tião da padaria, Tio Lucas. E o Demar da Vila. Vários. Né? Roberto Martins. Então, aliás, não vamos divulgar de todo mundo, né? O presidente. Né? Do presidente, cara. Vamos saber aonde que os nossos vereadores estão colocando essa verba indenizatória, que eu quero deixar claro aqui, que até o momento eu considero ilegal, ou legal, mas é imoral. É imoral, Denis, porque o município está passando por uma situação difícil. Você verdade. Vê bairros aí que não conseguiu fazer o tapa-buraco, né, de asfalto. Fred, por que em vez disso aí sobrou o dinheiro, você sabe, quando sobra do 10º, ele volta para a prefeitura. Ou pode ser destinado para algum evento, alguma obra. Área específica, né? Ele pode ser destinado pelo presidente ou pelos vereadores pela casa, né? Pode voltar lá, vamos mandar isso que sobrou aqui para fazer isso, né? Que eu deveria ser feito. Mas não, tá sobrando, eles botam pro bolso, Fred. Pois é uma forma de melhorar. E o povo tá precisando, Fred. O povo tá precisando de ajuda. Esse início do governo do Marcos Vinícius aí foi um início meio assim, meio lento. Eu costumo chamar de início tartaruga. Ele começou caminhando devagarzinho, já começou a andar um pouco mais rápido agora, mas ainda está lento, né? A gente não está vendo as coisas acontecerem como estava vendo no governo anterior. Concorda comigo? Sim. Está acontecendo, não estou dizendo que não está acontecendo, não vou ser injusto aqui. Mas está mais lento. Na realidade, né? Gente, ouça bem e a gente já estava acostumado com a cidade acelerada. As coisas acontecendo e as coisas mudando.
e melhorando para a população. E agora não, agora está mais lento. Está mudando, mas está mudando, quase você não percebe. Né? Eu acho que se a Câmara ajudasse o prefeito, dava para dar uma acelerada. De vez de fazer verba indenizatória, podia mandar esse cascai para poder ajudar a população aqui fora, que está, de certa forma, reclamando de uma série de coisas. Nós reclamamos aqui outro dia da UPA, parece que a UPA vai começar agora em julho, né, Júlio? Vai voltar. A gente tem a promessa, mas há muito tempo... Pois é, de repente essa verba ajudaria na UPA. Sim. Ajudaria no tapa-buraco. Concorda comigo? Concordo. Mas não, o vereador entra lá para cuidar dele, pô, não cuida do povo, Fred. Eu não entendo, Fred, eu não entendo. Tem até um ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas a Câmara de Vereadores de Valparaíso não é farinha pouca. É farinha muita, né? Muita, meu pirão primeiro. Bastante, né? Meu pirão para mim, meu pirão primeiro. Primeiro para mim. E para meus amigos, né? Meu pirão primeiro para mim. E o resto que se exploda. Então, agora... Aquela história de dividir bolo acabou, né? Não existe mais não, né? Aquela época que minha avó falava, meu filho, vamos dividir o bolo, né? Para todo mundo, né? Acabou isso aí, né, Fred? Acabou. Agora o pessoal pega o bolo e leva o bolo, né? Agora não tem mais nem bolo, Daniel. Assim, o bolo não aparece mais. Não, mas esse bolo que eu estou falando, Fred, é um dito popular que minha avó falava, minha mãe falava. Eu entendi. Chama dito popular, né? Que elas se referiam na época, né? Sim, mas eu digo assim, na sua comparação aí, do bolo, a gente sabe que é um bolo, o bolo é o bônus da eleição, é a verba que você administra, vamos dizer assim, que é dividido. Só que, né, hoje, mas Fred, o bolo é escondido, Denis. O bolo some, né? Mas Fred, deixa eu te falar, o cara para se eleger hoje não é fácil, não, principalmente de eleição para vereador. A gente acompanha isso há muitos anos. É muito difícil ser vereador. Sim. É um dos cargos mais difíceis, você sabe disso. Sim. Porque ele está ali direto com a população, ele não é aquele voto de ventania que vai todo mundo para um lado, né? Na verdade, tem a diferença dos bairros que votam no seu vereador do local. O cara gasta muito para ser vereador, porque, infelizmente, a população é tão carente, que pede dinheiro, pede ajuda, pede comida, pede cesta básica, pede até dinheiro. Sim. Tem vereador que dá, tem vereador que não dá. Mas, assim, é uma eleição difícil, complexa, e o cara gasta. Não tem como gastar. Fred, eu vou te dar um exemplo. Eu tentei uma vez ser vereador. Consegui 100 e poucos votos. Mas a grande maioria me perguntava, quanto é que você vai me dar para me votar em você? Você sabia disso? A grande maioria das famílias, não estou dizendo de um indivíduo, não, de famílias que você vai visitar na casa, ele vai, o que eu vou ganhar com isso? Ele quer ganhar individual, ele não quer ganhar coletivo, não. Entendeu? E aí eu perdi voto, que aí eu me revoltava com aquilo. Eu me revoltava com aquele pedido de dinheiro, de... Cesta básica eu não me revoltava, porque às vezes é fome. A pessoa está passando dificuldade financeira, tudo bem. Ou uma conta de luz, uma conta de água, a gente até entende. Não pode, o candidato não pode pagar. É proibido de pagar esse tipo de verba, porque configura a compra de voto. Você sai da casa com o coração doendo, viu, Fred? Muitas das vezes aconteceu isso comigo. Você fala, poxa, eu queria ajudar, mas não posso. Quando você registra a candidatura, você não pode dar um centavo para ninguém, Fred. Se der, está arriscado até ser preso. E eu não queria ser preso, vou ajudar o cara, mas eu vou ser preso? Não. Primeiro, eu não posso ser preso, eu tenho que cumprir a lei. E isso acontecia. Por isso que eu digo que é uma eleição caríssima. Vereador despeja dinheiro, não tem jeito, Fred. A gente sabe. Mas o fulano me deu. Mas o fulano me prometeu. Entendeu? Outros vereadores que passavam na mesma residência pedindo. Se você melhorar aí o que ele me pediu, talvez eu vote em você. Eu via isso aí muitas vezes, Fred. Não foi uma vez só, não. A grande maioria das casas. Entendeu? Principalmente nos bairros periféricos. Que as pessoas têm uma necessidade muito maior. Você entendeu o que eu estou falando? Estou entendendo. Pois é, mas aí os caras conseguem votos para a mudança do sistema. E o sistema continua.
sistema continua lá, implantado lá. Será que a gente não vai conseguir acabar com esse sistema, não, Fred? Tá difícil, Denis. Eu acho que a gente vai morrer, que já estamos coroa, A né? gente sabe que onde há uma maçã podre, ela contamina todas as outras. Agora, eu achei que ia ser mais difícil contaminar nessa gestão. Eu porque também a gente achei. Eu estava muito feliz quando eu vi o dia que saiu a informação que trocou 10 vereadores. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê, Fred? Porque nós lutamos para isso aqui com a imprensa. Não foi só nós, não. Vários colegas de imprensa lutaram, passando informação para que a coisa melhorasse para a população. E aí não melhora nada, Fred. Melhora para eles. Pois é. Né? Melhorou, Denis. Melhorou para eles, né? Aí, como eu falei pro vereador que teve aqui, falei, vocês estão unidos para quê? Que eu vi ele falando lá na sessão. Eu estava lá, eu acompanho a sessão. Não, nós somos unidos, ninguém vai... Falei, mas peraí, está acontecendo o quê aí? Não estou entendendo. Unido para quê? Qual é a finalidade dessa união? Né? Não vamos E parece que eu já estou vendo para que é essa unidade dessa união. Pois Insisto muito em falar que é a verdade. Mas já estou começando a enxergar, já abri uma janela, já estou enxergando para que é essa união. Entendeu? Pois é, Denis, e aí Valparaíso agora pode entrar na lista dos que tem 13 Marajás em Valparaíso, né? Né? Talvez o Mas Marajá não foi extinto lá com o Colo de Melo? Aliás, está até preso. Pois é, mas o problema, Denis, Marajá eram autoridades, aqueles sheiks lá no Oriente Médio, né? Que eles tinham muito poder, muito dinheiro, muito né? dinheiro, né? Então, ficou conhecido aí o termo Marajá, porque é o seguinte, a Câmara de Você Vereadores... não está querendo dizer que você não deveria de usar a terno, vão ter que usar aquele vestimento, a túnica lá dos caras, não, né? Eu digo assim... não, Daqui a pouco os caras vão fazer os memes aí, botando aquela túnica nos vereadores, né? Hein, Fred? Pois é, e aí nós... E viraliza, se botar, viraliza, viu, Fred? Viraliza, nós não temos... tem dúvida, viu? Nós temos agora o pessoal que tem o poder, Denis, de alterar o próprio salário e o poder de ainda conseguir verba indenizatória. Imagine só, Denis, porque isso aqui é só Fico muito triste quando eu vejo. Fico muito triste, viu, Fred? Porque eu ajudei vereador lá, votei em vereador. E aí, quando eu vejo 13, eu queria que pelo menos o meu que eu votei estivesse fora, sabia? Não vou falar o nome dele aqui, mas eu queria que ele estivesse fora. Né? Pois é, mas o que eu digo é o seguinte, Denis, olha, hoje os gastos indenizáveis são esses. Agora, você vê, tem Câmara de Vereadores, tem Senado, tem Câmara Federal, tem Assembleia Legislativa, Sim, que estende isso aqui muito mais. Eu não sei se você lembra do auxílio paletó, lembro. auxílio gravata, Auxílio auxílio tudo. moradia. Auxílio... Agora imagine só, porque diz que é legal. É legal. Imagine só se a Câmara de Vereadores, a gente sabe, todo vereador mora, ou de aluguel ou coisa. Mas eles não podem tirar do seu salário um dinheiro para pagar sua residência. Mas eu tiro do meu, por que ele não pode tirar do Mas, dele? Denis, aí o que acontece? Imagina só. Eu tenho que pagar a minha casa, eu tenho que pagar a minha comida, tenho que pagar a minha gasolina. Tudo isso eu tenho que pagar, Fred. Sim, Se eu não pagar, eu não ando, eu não moro. Energia, água, luz. Energia, água, luz. Aí você ganha uma verba para fazer isso aí, para que você é bom demais. O cara tem que ser vereador na vida. Pois é. é. O melhor emprego que pode ter. Não, Denis, Sabia? eu já vi um deputado que falou assim, eu vou ser vereador em Valparaíso, que é mais tranquilo e mais rentável, né? Porque assim... E se aborrece menos, né? Olha só, imagine se isso aqui se estender para o auxílio moradia. Daqui a pouco tem. Não, o vereador aprova uma Do jeito verba que tá indenizatória. aí, daqui a pouco tem. Não, vamos aumentar mais R$ 1.500 reais para a gente pagar num imóvel. Mas será que esses 3 mil aí, Fred, não é uma... não estou dizendo que isso é verdade. Não posso afirmar isso, porque eu sou simplesmente um jornalista e falta informação para a gente, Fred. Está faltando informação para a gente, não estão passando informação para a gente. Eu estou revoltado porque não passa informação. Quando não passa informação, aí minha desconfiança aumenta 50 mil vezes a mais. Você pode ter certeza que tem algo errado. Quando você vê um presidente que não passa informação, você vê,
Nós pedimos as informações, reiteramos o pedido. Isso porque tem uma lei especial, né? A Lei de Acesso à Informação, que ela tipifica ela tipifica o gestor público que não passa informação, Sim. que inclusive pode perder o cargo. Sim. Aí você vê, pode sofrer uma ação por ato de improbidade administrativa. Aí você vê um presidente de Câmara que se acha No direito, né? no direito de passar por cima das leis, é perigoso não para nós. Nós vamos continuar reiterando e usando o que determina a lei. Vamos no Ministério Público para que entre com ação por ato de improbidade administrativa e ele vai responder na justiça, né? Afinal, ele não é maior do que o povo. Qualquer cidadão, nós cidadãos, é que pagamos o salário deles. Né? Eles se acham autoridades, né? Se acham divinos quando se elege, porém, eles têm que entender que quem paga o salário deles é o povo. Somos nós nos nossos impostos aqui. No seu emprego que você trabalha, é descontado para pagar. O pior de tudo, Fred, não é o salário, tudo não. que você faz. Eu acho que o pior de tudo não é nem o salário. O pior de tudo é a confiança quebrada. Sabe? Salário é porque o cara consegue emprego, Fred. Ninguém fica desempregado pro resto da vida. Eu já fiquei desempregado, você também. Sim. Né? E acredito que até o presidente já ficou também. Eu estou desempregado. Mas assim, a mera covardia, Fred, você ser. Eu deixar. Eu confiar em você, né? E você me trair, Fred. Aí é difícil, é duro. Diz que a dor mais... A pior dor é da morte. Todo mundo já sabe que quando você perde alguém, um ente querido, a pior dor que tem. A segunda é a traição, Fred. Sim. A segunda pior dor que o cidadão sente no peito é a traição, Fred. E isso está acontecendo. E aí dói, né, Fred? Pois é. O que me surpreendeu, Denis, é que não teve... Aí estão traindo o povo, está traindo. O cara vota no indivíduo que falou que ia fazer isso e faz ao contrário. Falou que ia fazer aquilo e faz o diferente. Muda de lado, é só entrar lá dentro, o cara muda. Parece que, sei lá, recebe um espírito diferente, né? O cara muda até o comportamento, o modo de falar, ele muda, ele fica soberbo, ele passa, não fala, sei lá o que acontece. Que diabo que acontece ali, Fred? É o dinheiro. É o poder, velho? É o dinheiro. É, né? É o poder, é o dinheiro. Então, o cara tá ali, Denis, ele sabe que 4 anos, ele sabe da dificuldade de uma reeleição, ainda mais que a reeleição é mais difícil do que a própria eleição. Porque na eleição desses 10 aí, que entraram pela primeira vez... Foram só 3. Não, na eleição. Não, na reeleição ficaram só 3 aí. Eu sei, mas na eleição, por que é mais fácil você ser eleito do que reeleito? É porque quando você é eleito, existe a dúvida, as pessoas querem acreditar que aquela pessoa é melhor do que a outra que estava lá. Verdade. Não, nós estamos votando numa pessoa melhor. Vai mudar. Vai mudar. Aí, como não muda, na maioria das vezes... Aí não reelege. Para ser reeleito, o que eles têm que fazer? Eles têm que ter muito dinheiro. Porque aí... Ou cumprir o que falou, né, Fred? Sim, mas aí a maioria deles opta pelo quê? Fazer uma reserva de dinheiro, porque o dinheiro é muito importante. E aí... Não é tudo não, mas é quase tudo, né? É quase tudo. Diz que dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Né? Então, manda buscar a felicidade. Manda buscar. Manda buscar aí. Então... o Neymar faz isso aí, ele pega o mulher cobra, manda buscar. O que eu vejo lá, o que me surpreendeu, Denis, o que me surpreendeu, assim, que me deixou estarrecido, foi que nenhum vereador, primeiro, quis esclarecer para a sociedade, porque já sabia que não tem justificativa. Né? É verdade. E nenhum vereador... O cara que tentar fazer isso queima mais ainda, viu, Fred? Não, nenhum vereador, ele recusou, porque nós temos pastor lá, nós temos presbítero, nós temos um colega nosso que a gente até aprecia muito, né? Que quando disseram para ele que ele ia receber um celular de última geração, pago pelo povo, né? Que é da Câmara, ele disse, jamais eu vou receber isso, eu vou usar o meu celular, porque... Por que tem que ser um celular pago pelo povo? Eu vou usar o meu, que o meu eu já comprei, é o meu, ainda inclusive... Que é o certo, né?
Eu uso o meu para tudo, por que eu não posso usar o meu para trabalho? Certo. Sim, mas calou-se Com o dinheiro que pegou. mediante a... Caiu por terra. Aí sei lá, esse zelo pelo dinheiro público morreu. Acabou. Mas é o que eu estou te Morreu ali. falando. Aham. Acabei de te falar isso aqui agora. Acabei de comentar com você. Falei, Fred, parece que o indivíduo, quando ele toma posse, ou quando ele assina aquele diploma de vereador, ele muda o comportamento, Fred. Ele muda até o jeito de falar com você. Você não percebeu isso, não? Muda até o jeito, porque esse cara aqui fora é uma humildade, sabe? Agora é uma soberba, Fred. Passa, não fala, passa com cabeça erguida, passa esquisito. Quando vai falar com você, já vem com tom ameaçador. Tom ameaçador, cuidado, viu? Cuidado com essa investigação. Tô aqui, ó. Tô pouco ligando, viu, vereador? Pouco ligando pra você. Você que tem que tomar cuidado, viu? Porque se nós pegar, nós vamos denunciar. Viu? Vamos denunciar e se for verdade, vocês vão ser presos. Então, tome cuidado. Você tem que tomar cuidado, não é eu, não. Tá mandando eu tomar cuidado, Fred. Agora vê se tem cabimento. Me tentando, assim... Intimidar um velho de 62 anos, já com experiência de vida, já não tem mais nada a perder. O que eles querem? Querem que eu fique calado? Vai ficar ruim, viu? E tem coisa errada, Fred. Só falta a gente achar. Não, porque quando começa desse jeito, a gente já sabe. A gente já sabe, né? Pois é, quando você vê um gestor público que é obrigado por lei, né, que é o princípio da divulgação, Denis, isso são princípios da administração pública, a impessoalidade, a competência. Eu fico, com relação ao presidente, eu fico preocupado, Fred. Porque o histórico do pai dele não foi bom, não. E eu estava aqui, eu vivi isso aqui, eu vivi o que aconteceu nessa cidade, eu vivi o afastamento dele como presidente na época, sabe? Então, não estou dizendo que o filho é a mesma coisa, não, mas a gente já está de olho. Porque o exemplo não foi bom. Foi. Foi não. O exemplo não foi bom. Então, a minha obrigação é estar de olho com os 4 holofotes ligados para passar para a sociedade o que está acontecendo. Pois é. O exemplo não foi bom, não. O pai dele foi afastado, o pai dele não pôde ser candidato, passou 8 anos aí à deriva. Não é verdade? Acredito até que com... O pai dele chama Joaquim Lacerda, lembra? Eu lembro muito bem. Insanável. Insanável a situação dele. Então, a gente fica preocupado. E outra coisa, os vereadores sabiam disso. Os 10 que entraram, os 10 sabiam desse comportamento do pai do presidente. Eu não estou dizendo que ele tem que pagar pela conta do pai, não. Mas é bom ficar de orelha em pé. Você não acha, não? Acho. Inclusive, Denis, chegou até por um próprio vereador, né, que já estão mexendo no regimento interno da Câmara para possibilitar, né, para alterar, né, e possibilitar que o atual gestor, que tem uma restrição de que ele só pode ficar 2 anos sem reeleição. Já há um movimento, não sei nem se está acontecendo, pode ser hoje ou a qualquer momento. Mas, Fred, sabe o que pode acontecer? Eles podem até aprovar isso que é legal. Eles podem até aprovar isso que é legal, porque eles aprovam o que eles querem. Sim, mas aí a resposta do povo vem depois, Fred. Mas é outra... Não vem agora? É outra traição para o povo. Aí eu pergunto a esses vereadores, Den. A resposta do povo vem. Esses vereadores novos aí, eles não têm autoestima, não? Eles não têm... Como é que se diz? Vereador não tem... aquela vontade de ele também presidir a Casa de Leis. Eu acho que ele se acha incompetente, viu, Fred? Porque são jovens demais, outros estão no primeiro... eu acho que é isso aí, eu quero achar que seja isso. Mas não justifica, nós tivemos vários vereadores... Tipo assim, o cara entrou agora, começou no time que tá, né? Ele botar ele numa posição lá, ele tá jogando, ele tá pegando experiência. Mas o povo quer que troque, Fred. Quer mudar os modos operantes. Entendeu? O povo quer que troque, bote outro. E aí agora estão já armando um jeitinho brasileiro para deixar o cara 4 anos aí, com essa história que já começou tudo esquisito. Pois é. É complicado, não passa informação, entendeu?
aprova, bota em votação. Se o presidente não quisesse, aí nem votado não era, Fred. Esse negócio de verba indenizatória aí. Não, claro. Se o presidente claro. quisesse, nem botava para votar isso. Fala, não, isso aqui é legal, mas é imoral, não vou botar não. Isso não é de hoje, não. Mas não, é o primeiro a votar. Outros presidentes já se sentiram tentados, né, já foram pressionados por Pra isso, vereadores para aprovar essa verba indenizatória aí. Mas não concordaram exatamente por isso, Denis. Aqui, Porque... você vê, 20 vereadores em Uberlândia foram presos de uma vez por mau uso da verba indenizatória. Então, é um alerta para esses vereadores aí. Agora, dentre os pedidos que você fez, Fred, lá, de informação, que não passam informação, é bom a gente reiterar isso, né? Eles não passam informação para a gente. A gente pede informação, naquela Câmara não tem informação. Mas nós vamos ter, nem que seja pela justiça, nós vamos ter. Já quantos meses isso já está acontecendo, Fred? Já estão gastando dinheiro público aí? Denis, eu acho que já vão receber a terceira vez. Pelo menos, o que a gente sabe, né? É que primeiro eles já pisaram na bola no primeiro, porque foi assim, de acordo com a lei, Sim. o vereador tem que gastar, pegar as notas fiscais Depois ser ressarcido. e ser ressarcido. Mas no primeiro... A palavra da lei já fala, verba indenizatória. Tem que Ele é indenizado pelo que gastou. O gasto, Entendi. Só que no primeiro mês, parece que a vontade pelo dinheiro era tão grande. Que primeiro eles receberam, para depois... Entendi. E isso são informações que chegaram, a gente não pode garantir. Você que está aqui. em casa aí, ó. Eu entendi. Será que você entendeu? Eu já entendi. Primeiro foi disponibilizado o dinheiro para depois eles mostrarem notas fiscais. Muito bonito. Então, quando você vê um presidente de Câmara que se recusa a passar informação, é porque tem alguma coisa que ele não quer que a sociedade saiba. Como essa informação aí, por exemplo, ó, foi colocado no Diário Oficial, foi publicado, foi feita a lei, mas você viu alguma divulgação disso? Nunca. Em algum lugar você viu essa divulgação? Não. Se a gente não descobre, hein? Passava 4 anos sem saber, né? Pois é. Quem descobriu foi a gente na investigação, né? Sim, isso aqui estava... Daqui, ó, deixa eu mostrar pro povo aqui, Fred. Tá aqui, ó. A lei tá aqui, ó. Você que tá em casa aí. Isso aqui é fruto de trabalho da imprensa, que vai atrás das supostamente coisas erradas. Tá aqui. E toma atrás demais, né? Ah, mas é legal. Mas é imoral. Tá aqui, ó. É legal, realmente a gente tem que reconhecer que é legal, mas é imoral, principalmente com o histórico de 10 vereadores trocados, Fred. É ilegal, é imoral. Eu, pelo menos, acho. Não sei você. Aqui não é aqueles 6 por meia dúzia, aqui é 10 por uma dezena, né? Porque foram trocados 10 vereadores, aí eu ainda creio, Denis, que esses 10 vereadores ainda podem fazer a diferença, entendeu? Será que vão ter coragem, não, Fred? não, assim... Porque já entraram no sistema, o sistema já está feito. Não, eu sei. O cara já recebeu. Mas A indenizatória que ele recebe antes, né? É uma verba indenizatória, que indeniza, que você gastou. Mas que você recebe antecipado. Não, foi só no primeiro mês, Denis. Pois é. Mas aí Mas já recebeu. começou errado. Mas tá errado. Tá errado. Isso pode... Sinto muito dizer que tá errado. Isso pode gerar problemas para ele, porque pode gerar até devolução de recursos, porque o certo é você gastar e depois você ser ressarcido, indenizado. Certo. Porque você não tem como ser indenizado pelo que você não gastou. Você não gastou. Aí... A verba é indenizatória, não é... não é preventiva. Antecipatória, não. Isso. Antecipatória. Não, tá aí o dinheiro para você gastar. Então aí, você gasta aí. E tem um relatório. E o pior, Fred, e nós estamos pedindo o relatório. Aí a gente pede o relatório desses gastos, não vem. Porque aí que eu fico preocupado. O que está acontecendo com essas notas fiscais? Pois é. Entendeu? Como é que está gastando nossos Você captou a vereadores? mensagem? Sim. Como é que está gastando o nosso... Por exemplo, nós temos um vereador pastor, Ildemar da Vila. Sim. Né? Como é que o pastor gastou o dinheiro dele? Eu tenho curiosidade de saber. Aí nós temos aí, vamos pôr aqui outro, o tio Lucas. Né? Como é que o Zequinha do São Bernardo gastou o dinheiro dele, essa verba? Certo. Como é que ele gastou com Foi o numa quê? nota só? Foram em 10 notas? Sim.
Foi na almoço, alimentação, foi numa viagem. foi com rabo de galo, sei lá, a Assim. gente não sabe, porque não tem informação. Não, Denis, inclusive prevê aqui, a lei prevê troca de óleo, combustíveis. Pode trocar lubrificantes. óleo? Pode. Então é pode. bom, né? Ó, Troca de óleo do carro. Não troca carro também, não? combustíveis Não pode trocar e carro, não, Fred? lubrificantes. Vê se na lei pode Tem trocar não, carro, não tem não? Até aqui, até o momento, não. Mas pode acontecer. Pode mudar a lei a qualquer momento, né? Não é verdade? E aí, com 13 bem unido, dá pra fazer o que quiser. Dá ou não dá? Hein? Que a união lá faz a força, não faz? Só que pra eles, né? Pro povo não, né? A força e o açúcar, né? Aquele açúcar união também. União Faz a força. Pois é, mas eu digo assim, ó, senhores vereadores, é um apelo que a gente faz aqui. Primeiro, o que eu não entendo lá dentro é que o presidente tem um poder gigantesco. Quando ele determina uma coisa, os outros calam a boca. Aí o pedido que eu faço aos vereadores, por favor, chega no presidente, pede para ele, se você não tiver nada errado, né? Se o vereador não estiver fazendo nada errado, pede para ele passar as informações para nós. A gente quer debater aqui como é que é distribuído o dinheiro da Câmara de Vereadores. A gente quer conhecer as empresas que prestam serviço, que vendem produtos, né? Saber se são legais. A gente quer ajudar a Câmara de Vereadores. E por que o presidente não passa isso para a sociedade? Né? Por que é envolto em 7 chaves? Aí eu conheço um pouco de navegação em computador, já entrei várias vezes no portal da Câmara. E você não vê, não especifica. Para você ter ideia, eu não tinha visto nem isso, essa verba indenizatória. Se você navegar... Não, isso aí não estava lá não, nós descobrimos, né? Se você navegar no portal da Câmara hoje, primeiro eles deixam atrasar. Nunca sai atualizado, que é para você desistir. Né? Não, eu queria saber o que saiu hoje. Não pode. Segundo, que eles dificultam dar a informação que é para poder você morrer no cansaço, não receber. Mas nós vamos receber, viu, presidente? O senhor querendo ou não, os vereadores querendo ou não, concordando ou não, nenhuma autoridade está acima da lei. Né? Então, a lei é muito clara. A lei diz o seguinte... É o princípio da divulgação, né? O princípio da administração pública. Então, tem que ter a impessoalidade, tem que ter a competência. São cinco princípios na administração pública. E uma delas é a transparência na gestão, né? Dos gastos públicos. Então, a gente vai solicitar novamente, vou reiterar pela segunda vez, olha só, eu já fiz o requerimento, solicitando a informação, reiterei, né, que não recebi a informação, reiterei o pedido, com muito respeito, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, gostaria das cópias das notas fiscais e tudo que estão sendo gastos pelo dinheiro do povo, utilizado pelo poder legislativo, que a sociedade tem que saber. Infelizmente, o que nós recebemos é um não como resposta, e isso é perigoso, porque mostra que quem não quer responder, e tem a obrigação de responder, né? Você tem a obrigação de responder e não responde. É porque tem alguma coisa errada. Você imagina, não, você deduz. Você praticamente tem a certeza de que tem alguma coisa que eles não querem mostrar para a sociedade. Sim, porque Fred, senão... agora a pergunta que não quer calar. Você pediu, reiterou. Qual é o próximo passo agora para poder a gente ter essa informação que nós vamos ter, né? Vamos. Aí é o seguinte, lembrar o presidente, ele tem o assessor. Aliás, advogado é o trem mais que mais tem. Acho que tem mais advogado lá do que vereador. Viu? Uhum. Até porque agora o vereador pode ter o advogado dele, né? Com dinheiro. Sim. Ele pode, aqui a assessoria jurídica é prevista na verba indenizatória. Certo. Eu acho que todo vereador pode ter um advogado, né? Sim. Agora, imagine se eles colocam lá que todo vereador tem que ter um dentista, né? Tem que ter um veterinário para os pets dele, tem que ter... Ainda bem que você é jornalista e já está se tornando um advogado, viu? Eu estudei tanto direito que eu estou até tonto, viu, Fred? Pois é, mas aí o próximo passo, Denis, é o seguinte, uma vez
o presidente se negando a prestar as informações, aí a gente vai no Ministério Público e entra com ação por ato de improbidade administrativa. Certo. A denúncia é do próprio Ministério Público, que pode, como o MP tem poder de diligência, certamente eles vai lá buscar as informações. Vão entrar em contato com... Isso aí vai acontecer o que já aconteceu várias vezes naquela Câmara, né? Da polícia, o MP ir lá para buscar a informação na forma da lei, sair com tudo, aquela monte de viatura na porta, quer dizer, conversar tudo de novo que a gente já viu na legislação passada. Né? Que não precisa, a gente só quer, presidente, o Alisson. Você está iniciando uma carreira política jovem, que até então eu tinha a maior esperança. Mas está se mostrando que não tem nada diferente dos outros. Sim. Ele devia dizer o seguinte: chama lá, Gurgel, o pessoal da imprensa. Ó, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Vamos fazer uma coletiva aqui. Todo mundo. Tá aqui as informações, Estou com todos os dados aqui. Vocês querem pegar através de disquete ou... Disquete nem existe mais. Pendrive ou cartão de memória. Que eu mando por e-mail? O que vocês querem? O que é que vocês querem? Qual é a informação que vocês querem? Eu acho que um bom gestor faria isso. Certo. E eu acho mais, que um bom vereador faria isso. Também. Porque... E por que o vereador também não pede, Fred? Sim. Por que nenhum deles... Ele não quer fiscalizar, ele tem que começar fiscalizando na própria casa dele. Cara, nós que temos... é a casa que ele trabalha. Nós temos lá vereadores do bem, vamos dizer assim. Por que não se junta uma comissão e diz assim, presidente... Me dá informação aqui. Por que essas informações não estão sendo passadas? Porque eles são coniventes. Sabe por que deu certo aquelas denúncias que a vereadora Cláudia Guiar fez? Porque ela não foi conivente, viu, Fred? Ela correu atrás. Lembra? Mas também não obteve resposta. Não obteve, mas acabou caindo o presidente lá. Porque ela... Caiu o presidente lá. Foi afastado, foi ou não foi? Foi, mas... E descobriu toda a verdade. É porque ela tinha autoridade também de vereador, né? Ela era... Não é igual nós que não temos. Mas nós temos direitos como cidadão. Certo. E vamos usar esse direito. E a pergunta que eu faço é aos vereadores. Senhores vereadores, são 13, são 12. Tira o presidente. Nós temos um vice-presidente, Denis, que eu reputo assim como uma das maiores esperanças de Valparaíso. Por conta da história de superação dele, né? Que é o Guilherme Gonçalves. Gordão, eu conheço como Gordão. Não, eu não gosto de chamar assim. Mas eu conheço desde criança, viu, Fred? O nome político. Na verdade, eu sou amigo da mãe dele. Pois é. Né? Porque o senhor já coroa, mas né? eu me sinto mal chamar um adjetivo assim. Mas ele gosta, ele usou o nome dele, disse aí na campanha. Mas Guilherme Gordão. Sabe por quê? É que nem o Carrapicho. Se você falar Denis, poucas pessoas conhecem. Sim, Denis. Né? Mas vocês aceitam. Agora imagine se eu chegar, vamos pôr aí nós temos lá, deixa eu ver, nós não temos nenhum negro assim. Temos moreno, como eu. Mas antigamente tinha um negão lá, o Edson Negão. Mas esse também usava o negão no nome, né? Ele usava. Mas tem pessoas, Denis. Igual a Pretinha usa, né? Sim. Mas tem pessoas, que não gostam. Não é todas, que se for chamado de negão, de alguma coisa, ele se sente ofendido, acha que é racismo, né? Sim. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes você chama e naquele dia a pessoa não gosta, sei lá, amanheceu de pá virada e não gosta. Então eu chamo o Guilherme Gonçalves, que para mim... Tá bom, então o Guilherme Gonçalves, o vice-presidente. Por que ele mesmo não procura saber o que está acontecendo? O presidente não está cumprindo o que determina a lei. Ele, como vice-presidente... Pode cumprir. Chama a imprensa. Gente, o que é que vocês estão querendo saber? A gente vai dizer, a gente quer cópia dos relatórios, a gente quer... Das notas fiscais. Quer das notas fiscais, de como está sendo o gasto perfeitamente. Está aqui. O presidente não quer dar, mas ele não é o dono da casa. Ele tem as atribuições dele. Mas os vereadores também têm direitos na administração, até porque há uma mesa diretora. Certo. Inclusive, o primeiro secretário... Quem é o primeiro secretário, Denis? Não sei. É o César Detran? Não sei. Por incrível que pareça. Mas vamos saber, vamos pegar agora. Vamos pegar a mesa que foi eleita. Exato. Para a gente falar o nome de cada um aqui e a função de cada um. Tem o primeiro, segundo, terceiro secretário, olha só. E a gente tem que descobrir, inclusive, quem é o cara da Comissão de Ética.
Que isso é falta de ética, você não dá informação. Pois é, não, isso é crime. É falta de ética você não dá informação. Mas não é crime, Denis. É crime. Crime tipificado e previsto na legislação eleitoral e no ordenamento jurídico. Então a gente vai, nada contra a Câmara, a gente quer dizer que a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental. Queria dizer, Fred, na sociedade. Como você falou aí sempre, né, reiterando o tempo inteiro, que na gestão passada a imprensa foi primordial para desmontar o sistema. Primordial, você lembra? Então, a gente vai continuar do mesmo jeito. A gente não vai mudar, não. Eu não vou mudar meu caráter. Você vai mudar o seu? Não, vamos continuar. Eu não vou mudar meu caráter. Vai continuar até a gente descobrir. E se tiver coisa errada, a gente vai falar. Se não tiver, vamos parabenizar. Sim, com certeza. Nós vamos parabenizar aqui, viu, gente? Você que está aí, viu, vereadores? Se tiver tudo certinho, vamos parabenizar, chamar aqui. Se quiser vir aqui, a gente vai parabenizar ao vivo aqui na rádio. Agora, se tiver errado, bota a borraba de molho. Que a denúncia vai vir e cuidado com a cadeia. Essa que é a verdade. Né? Com isso, Denis, já são mais de 9 horas, né? 9 horas e 19 minutos. A gente tem aí, dá uma passada na Câmara. Deixa eu passar aqui com o pessoal da internet, tá todo mundo ligado com a gente fica aqui falando, né? Mandando um abraço pro Lucas aí que tá ligado com a gente também. Também pra Bruna, tá ligada conosco. Um abraço especial pros patrocinadores daqui, a Valpis lá de Jardingá, o Motel Aruba, Odontopop, Frio Center, meu amigo Cristiano Caldas, o André Patrick Oficial, e a Rádio Sucesso está aqui para valorizar vocês também e trazer para você informação. Como eu já falei, gente, eu abro todo dia o programa falando aqui. A informação na dose certa. Não tem mentira aqui, não. A gente vai falar só o que é verdade. Ninguém vai inventar nada aqui. Eu não sou inventor. O Fred ainda é escritor. Inventa alguma coisa que escreve. Mas eu nem escritor não sou. Então, a informação vai ser sempre na dose certa para você. Você pode confiar nela. Doa quem doer, né? Pode doer até no presidente da República, mas nós vamos falar a verdade, né? Como falando a verdade aqui do presidente Lula, como falando do presidente Bolsonaro, cansamos de falar, não é, Fred? Claro. Não vai ser o presidente da Câmara que vai tolir a gente e passar a informação correta, não. Isso é que eu peço, e peço ao Ministério Público para ficar de olho. Ministério Público, lanternas e holofotes, porque nós já estamos aqui suspeitando, viu, Fred? Infelizmente, né? E a decepção da nova gestão da Casa de Leis, né? Da gestão e do novo, vamos dizer assim, dos novos componentes da Câmara de Vereadores, né? Que o que a gente está vendo é o seguinte: há um líder que está, com certeza, com muitos interesses pessoais em fazer da Câmara de Vereadores uma casta, né? Uma casta poderosíssima de marajás, né? Porque o dinheiro corrompe, viu, Denis? Né? Eu vi novos vereadores ali que entrou com aquela simplicidade de querer já mudar. Mudaram completamente. Eu acabei de falar isso aqui para você. Agora já virou. Os caras mudaram o comportamento, Fred. Colegas nossos que a gente conhece no dia a dia. Aí o cara já mudou o comportamento. O cara não conversa mais com a gente, porque a gente contraria interesse. Nós vamos continuar contrariando interesse. E vamos dizer o seguinte, olha, a gente já viveu até hoje sem isso. Eles pensam assim, não, eles vão ser reféns, né, da mídia da Câmara. Aí é ruim. Meu amigo, a gente viveu sem isso até hoje, até porque essa Câmara de Vereadores atual é uma das que mais está desprezando a imprensa. Eles acham que vão afastar a gente, porque na verdade, quanto mais afastar, melhor para eles, né, Fred? Que aí não tem denúncia, não tem investigação, não tem nada, né? Mas a gente não vai largar o nosso trabalho, não, Denis. Nós vamos acompanhar e dizer que foi a maior decepção da Câmara de Vereadores até o momento. Não foi o ócio, né? Não foi a preguiça de vereadores, não foi a incompetência que a gente não vê ali, não foi a falta de projetos realmente sensíveis à sociedade. Certo. O que decepciona a população de Valparaíso, o que manchou,
É a primeira mancha pesada que tem essa Câmara de Vereadores. Foi a aprovação dessa verba E não tem nem 6 indenizatória. meses, né, Fred? Já começou, né? Não, foi aprovada no mês 4, no mês de abril, janeiro, Nossa fevereiro, Senhora. março, abril. Então, a avidez, né, pelo dinheiro público está muito forte. E o perigo, Denis, é como eu já falei, antigamente, na gestão passada, a desunião, né, a briga era pelo dinheiro público, né, pelo suor do contribuinte, de forma ilegal. Né, e graças a Deus foi contido, a gente trabalhou e tudo. Agora, eles querem dar um cunho de legalidade, de que o dinheiro pode ser legal. Então, é uma coisa que o povo não tem que aceitar. Por que nós vamos aceitar isso? Vamos para as portas da Câmara, vamos ativar a sociedade, vamos mostrar para a sociedade que esse tipo de coisa a população de Valparaíso não aceita. É inaceitável agora que daqui a pouco nós vamos ter o quê? Vamos ter auxílio paletó, auxílio moradia para vereador, porque ele não pode morar na casa dele, ele tem que alugar a casa dele e morar num imóvel que a sociedade vai pagar para ele. Que isso? É verdade. O que é isso? Que mundo triste, é né? esse? E o pior, Denis, fazer escola. Daqui a pouco Cidade Ocidental está fazendo a mesma coisa. Novo Gama, Lusiânia, Cristalina, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas. Estou precisando de ajuda, né? Não é de pagar conta de vereador, não, né, Fred? Precisando de ajuda para ajudar a melhorar o coletivo, né, Fred? O coletivo, o povo, né, Fred? Pois é, aí com que cara esses vereadores saem na rua hoje, Denis? Com aquela cara que ele sai sempre, Fred. Não, é que é tudo... Que não estão nem aí pro povo. Fred, o cara ganhou um mandato, só tira de lá com 4 anos. Ou então que se roubar. E foi descoberto, né? E foi descoberto, tem esse detalhe. Se não for descoberto, fica lá também. Então, é isso que eu estou falando. A quebra de decoro vai vir se for descoberto e for provado. E isso às vezes demora, viu, Fred? Mas acontece, né? Demora, e a gente está vendo aí uma Câmara de Vereadores agora mal avaliada, né? O governo municipal está mal avaliado nesse começo, né? Não é para menos, a gente está vendo aí muita coisa que poderia estar sendo feita e não está. Sabe por quê, Fred? Deixa eu te falar. A Câmara a gente já sabia que estava queimada, né? A palavra é essa, né? Eu não sabia, né? Eu sabia. Eu estava com muita esperança. Sabe por que eu sabia, Fred? Porque eu via na rede social o povo reclamando demais dos vereadores anteriores. Fala do anterior. Dos anteriores. Reclamava demais. Pô, esse cara é isso, o cara é aquilo. E na rede social acontece de tudo. Até xingamento acontecia. Entendeu? Acusações. Né? E aí o povo tomou a decisão de mudar. E tomou a decisão correta. Tinha que mudar mesmo. Mudaram. Porém, o que aconteceu? Parece que o sistema não saiu lá de dentro. Ele está lá dentro, entranhado. Aparentemente, eu não estou dizendo que isso é verdade. Aparentemente, com esse pedido das primeiras informações já ser negada, eu já fiquei preocupadíssimo, viu, Fred? Como jornalista velho, antigo, com 30 anos de jornalismo, com DRT, sou radialista, trabalhei nas grandes emissoras em Brasília, né? Em Globo, em Band, em atividade, e eu fico preocupado. Preocupado com o que pode vir a acontecer. Então, antes que aconteça, vamos descobrir, né? Beleza? Vamos ver se os vereadores vão trair o povo de novo e vão alterar o regimento e possibilitar aí que o senhor atual presidente, o Alisson Lacerda, permaneça os 4 anos como presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso. Eu não sou obrigado a falar a minha fonte, não. Não sou obrigado. A Constituição me dá essa liberdade de não fornecer a fonte. Mas eu tenho fontes seguras que isso já está tudo combinado, viu? Pois é, não, já está em andamento e a gente combinado vai e em andamento, inclusive. Aí Denis, nós temos... Eu só não sei se para os vereadores vai ser bom, viu? Principalmente para esses 10 que entraram agora. Os outros eu nem vou falar nada, mas os 10 que são novos, se vai ser bom para eles, eu não sei. Eles é que vão ter que avaliar na hora da reeleição. E aí a gente vai... Vamos ver após a descoberta aí, as repercussões, né, os desdobramentos que isso vão ter na Câmara de Vereadores.
Eu acho que vão permanecer todos caladinhos e ver no que vai dar, né? Se vai dar alguma coisa, se não vai. Mas nós vamos continuar, né? Afinal, nós temos... Será que nós vamos ter lá o Edivaldo Marajá, por exemplo, em vez de Marajó? Vamos ter lá o Ildemar de Dubai, né? Tião que é de outro vez da Marajó. padaria, Tião Marajá? Pois é, o Tião da padaria, não, a gente pode botar aí o Tião, deixa eu ver, de Abu Dhabi, né? Não vai ser mais a padaria, o Tião do Shopping Center, vamos botar aí. É os Marajás de Valparaíso de Goiás, né? E aí, a gente tá brincando aqui, mas é com coisa séria, tá? A gente não tá querendo ofender nenhum vereador, assim. A gente tá só falando, né, que isso repercute muito mal. Será que teremos 13 Marajás em Valparaíso, Denis? E aí nós vamos ter... 13 Marajás unidos, hein? É bom dizer isso pra você. Sim, eles mesmo garantem que estão unidos. Unidos. Já tive o vereador que esteve aqui, falou lá. Nós estamos unidos, não adianta não. Eu vi, eu tenho gravado. Não vai criar discórdia aqui não. Não vai criar discórdia aqui não, né? Então... Mas não tem que andar certo. Se quiser andar unido, é um direito que eles têm. Não precisa de oposição não, mas ande certo. Ande correto. Porque eles esqueceram de avisar para a imprensa. Que aí é um poder que não tem poder, mas tem poder de passar informação para a sociedade. A imprensa é o quarto poder, e eles vão sentir isso aí. Fique com Deus, nós estamos aí na quarta-feira, né, Denis? Verdade. Sexta-feira estaremos aqui de volta, volta. se Deus quiser, e permitir, permitir, né? Vamos colher aqui as repercussões aí, os desdobramentos que estão acontecendo. Vamos ver se o excelentíssimo Senhor, né, Deus do Poder Legislativo, se digna a nos passar as informações que a gente está pedindo legalmente, né? Vamos ver se o departamento lá jurídico resolve autorizar que passe essas informações. E aí nós vamos debater aqui, vamos falar de como eles gastam, como é feito, quais as empresas. E dependendo do que vir, a gente vai chamar os vereadores para se explicar aqui, se eles quiserem vir, claro, que é o direito deles, né? A gente não tem o poder de polícia, de mandar, de justiça, né? De mandar buscar. Mas o Ministério Público tem, a Justiça tem, Sim, de dar explicações, né? É verdade. Então, fique com Deus e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. 9h30, não somos melhores, não somos piores do que ninguém, viu, gente? Somos apenas diferentes. Nós somos os dinossauros da notícia de Valparaíso de Goiás. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã não, até sexta-feira, se Deus quiser. Amém. Beleza? Amém.